Boa noite, sejam todos bem-vindos para esse nosso bate-papo tão importante, tão necessário dentro da nossa sociedade, que é a questão da adoção e vista por uma abordagem sistêmica. Hoje nós temos vários convidados e eu gostaria que vocês se apresentassem. Fiquem à vontade. Quem vai começar? Vai, Salete, dá o pontapé. Eu sou Terezinha Salete, sou consteladora, sou uma terapeuta sistêmica integrativa, trabalho com algumas técnicas, e é um prazer estar aqui com vocês para este bate-papo. Obrigada. Eu sou Samira, sou terapeuta de psicologia transpessoal e está sendo uma coisa muito interessante para mim, que é a primeira live que eu estou fazendo e estou me sentindo bem, então vamos lá. Sou o Caio Durante, sou psicanalista, constelador familiar, sou filho adotivo e minha participação aqui é exatamente porque é um tema que mexe muito comigo, foi muito trabalhado nos campos sistêmicos, então também quis partilhar um pouco da minha experiência pessoal com vocês. Nós também temos a presença da Franz, que é consteladora, pode se apresentar, Franz, e da Edna, que é conselheira tutelar. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou consteladora, como você falou, né? É uma honra trocar experiências, aprender sempre. Não estou ouvindo, Edna. Não, tá ouvindo? Oh, Agora começamos. Meu nome é Edna Clique Ferreira, sou de Sarandi, Paraná, atuo como conselheira tutelar há 11 anos na nossa comarca. Também sou, né, professora, também estudante das constelações, e é um assunto que a gente vivencia no nosso dia a dia. E a abordagem sistêmica é uma coisa muito importante para a gente começar a olhar com muito mais respeito para esses momentos. Bom, é interessante, eu sou a Luciane, né, consteladora familiar e sistêmica, e eu vou mediar esse bate-papo bem informal, porém com muitas informações que são relevantes para que uma adoção possa ocorrer de uma forma funcional, tanto para a criança quanto para os pais adotivos. Porque, em primeiro lugar, nós olhamos para a dor de quem não pode ter filhos, né? Seja qual for o motivo, e nós olhamos também para a dor da criança, que muitas vezes se vê separada dos seus pais biológicos por N motivos, né? Então, eu gostaria de começar perguntando para o Kael, como é que esse olhar sistêmico te ajudou a se posicionar como um filho adotivo? Bom, eu fui para as constelações familiares já tem uns 11 anos, mais ou menos, que eu comecei a conhecer, né, o olhar sistêmico. E antes eu não conseguia falar a palavra família sem ter um nó na garganta. Os meus pais adotivos faleceram, eu tinha 23 anos, mais ou menos, e meu pai, eu tinha 23 e a minha mãe tinha 27 anos. Cheguei nas constelações com 29, 30 anos, assim. E eu acho que o principal que o olhar sistêmico me ajudou foi de olhar para minha mãe biológica por uma perspectiva sistêmica e ter o primeiro baque na minha vida. Porque na minha primeira constelação, a minha mãe deu um chute na minha bunda. E aí foi eu poder trabalhar com a exclusão. Porque quando a gente é dado para adoção, a gente é excluído do sistema. E o trabalho de perceber a força do amor da exclusão. Porque a minha mãe não me excluiu por falta de amor.
A minha mãe, quando ela me exclui do sistema familiar biológico, ela me dá a oportunidade de seguir a vida, de seguir na vida com uma família que me escolheu. E eu acho que isso é uma grande força. E principalmente poder de alguma forma caminhar para os meus pais adotivos e perceber a força que tem o amor da adoção, porque foi a união de dois sistemas, ou seja, eu tenho né, quatro pessoas maiores do que eu, né? Eu tenho os meus pais biológicos, os meus pais adotivos, que se uniram para que eu pudesse ter força na vida. Então, eu acho que o olhar sistêmico me trouxe essa possibilidade de perceber o amor por perspectivas que parecem ser um caminho de dor, né? Porque não é fácil. E uma das coisas que eu mais tinha dificuldade, principalmente nas mentalizações, né, quando a gente trabalha sistemicamente, falando assim, pense no seu pai, pense na sua mãe, eu nunca tinha uma imagem dos meus pais biológicos, né? E aí a grande primeira sacada também que eu tive nessa oportunidade de trabalhar tão profundamente de forma terapêutica foi perceber que todas as vezes quando eu olho no espelho, eu conheço um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe. Então eu consegui ir criando uma imagem, né? E eu acho que é uma das primeiras coisas que eu também falo para os filhos e filhas adotivas que não conseguem se reconhecer, né? Pela pensamento de como é meu pai, e como minha mãe. Então você olha no espelho, você olha no espelho que você vai ver um pouquinho do seu pai, um pouquinho da sua mãe. E outra coisa também que eu percebi é que eu tive que caminhar dentro de mim para os meus pais biológicos, tomar a força dos meus pais biológicos, deixá-los e ter força também para caminhar para os meus pais adotivos. E também entender que os filhos, e aí independente se são adotivos ou são biológicos, é que assim como eu fui adotado, eu também precisava adotar os meus pais. E nós, como os filhos, precisamos adotar os nossos pais também dentro de nós, como pai e mãe, né? Então, eu acho que foi uma grande amplitude para mim poder ter essa delicadeza que o olhar sistêmico traz para poder trabalhar algo tão profundo. E tem anos que eu trabalho isso, sabe? E eu percebo que as minhas emoções de adulto, elas têm uma linha no meu passado. Por isso que é tão importante estar no aqui e agora, para poder olhar um pouco para trás, mas para seguir à frente, porque todo esse movimento não foi para eu ficar ali mesmo excluindo no passado, mas sim para que eu pudesse olhar para a vida e é isso que é importante de fato, dentro de uma adoção ou uma relação entre os pais e filhos, né? Eu entendo perfeitamente, eu acho isso muito profundo, porque eu sou filha de um homem que foi adotado. Meu pai ficou órfão aos 2 anos de idade de mãe e aos 9 anos de idade de pai. E ele não foi adotado oficialmente, porque na época deles, eles eram filhos de criação de outras famílias, né? E eu posso confirmar que durante muito, muito tempo eu me sentia vazia, mas era um vazio que nada satisfazia. Eu acho que por isso é tão importante a inclusão dentro da visão sistêmica e também é importante a gente conhecer a nossa história. Porque eu só fui perceber que o meu vazio era o vazio que o meu pai sentia enquanto adotivo. Porque você está colocando a sua adoção de uma forma funcional, mas nem todas as pessoas têm essa possibilidade, né? Isso gera desordens, porque a criança, mesmo que tenha sido por morte, como no caso do meu pai, às vezes se sente abandonado, se sente desvalorizado, ele não consegue se sentir parte da família que o acolheu, né? Então, esse é um desafio muito grande, não só para quem é adotado, mas também para os descendentes de pessoas que vivem esse processo de adoção. Eu te confesso que para mim esse sentimento de vazio ele era muito profundo, sabe? Eu ainda estou me preenchendo, Eu também. né? Todo dia um pouquinho, todo dia Isso. uma nova Porque senão conquista. afoga, né? E Exato. eu vejo
quando você fala sobre isso, porque eu me lembro dos 3 Ds do desamparo aprendido, né? Que é o desamor, desvalor, desvalia, né? E o desamparo, em fato, em si. E realmente eu me sentia no limbo, né? E nas demonstrações de campo, minha alma sempre ficava, eu não ia nem para um nem para outro, ficava sempre no desamparo. E no meu comportamento, de alguma forma, eu tive problemas com droga, tive problema com álcool, porque era realmente uma tentativa de preenchimento desse vazio, né? Então, tive comportamentos muito difíceis de vida mesmo, porque eu ficava pensando, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, como é que eu vou amar essa mulher, esse homem? Era me sentia desleal, né? Aquela lealdade oculta, né? Que o filho adotivo tem com a família biológica, né? De eu não posso ir para outra mulher, eu não posso ir para outro homem, porque eu já tenho aqueles que não me quiseram. E aí aquele pensamento, né? Se eles não me quiseram, quem vai me querer? Nem eu, né? Nem eu me aceito, porque nós Muito sabemos menos que eu, nós né? temos eles em nós, no nosso corpo, e vem muito essa coisa da autorrejeição. E não é só os vícios, também tem a compulsão alimentar é uma forma de você preencher essa ausência, que muitas vezes, hoje eu digo, na maioria das vezes, é inconsciente, né? As pessoas vivenciam isso sem saber qual é a origem. Aí é que entra a importância da constelação familiar, para mostrar Bom, como é que gerou essa disfunção dentro do sistema. pode não parecer, mas eu já pesei 140 quilos, né? Até os 29 anos eu pesava 140 quilos. E eu vou te Emagreci falar, 70 quilos. eu tô obesa, eu tenho 35 quilos acima do meu peso, que seria o ideal. E eu lembro que eu engordei quando eu fiz 18 anos. E de 18 para 19 foi assim. E fiz tratamento. Hoje eu ainda continuo fazendo tratamento, porém eu mantenho o peso, mas eu não emagreci. E eu sei que está relacionado a essa questão sistêmica. Não tenho dúvidas. Tem um pensamento, né, que fala que a gente come a mãe, né? Sim. Engole a mãe. É uma E coisa que eu penso muito, desculpa te interromper, pode mas que falar, eu me lembrei pode agora, falar. eu faço análise também, né? E aí eu ficava triangulando, né, minhas duas mães e meu pai, e ficava nessa triangulação sempre, até que a minha analista virou para mim e falou assim: "E teu pai biológico? Por que que você não dá lugar a ele, né?" E eu fiquei pensando, realmente, porque eu acho que é porque tem essa relação da maior cicatriz que existe, né, que comprova a existência de uma outra pessoa em mim, que é o meu umbigo, né? Sim. O umbigo é a prova real de que eu tive realmente uma conexão muito profunda com outra pessoa. Então, de fato, eu ficava olhando muito para minha mãe e agora eu tento incluir esse pai biológico também. Aí minha analista fala, né? Porque de alguma forma eu consegui colocar o meu pai adotivo nesse lugar, né? Mas com a minha mãe adotiva eu não conseguia, porque eu sabia que existia uma outra mulher. Então ficava essa triangulação dentro de mim. E de fato, eu acho que o principal como filho adotivo, né, é perceber, como eu disse, a força que essas famílias, esses sistemas que se uniram para que eu estivesse aqui hoje. Não foi à toa. Quando eu vou trabalhar, é impressionante como tem chegado para mim adotados. Inclusive, meu genro é adotado. E quando ele veio contar a história, né, no momento comigo, e eu não fiz uma constelação com ele. Eu prefiro que ele faça com outra pessoa, mas eu trabalhei com ele as leis sistêmicas. E isso foi, assim, um up na vida dele, que ele, inclusive, emagreceu, tá? Hoje ele não é tão obeso igual era, emagreceu bem. E eu tenho trabalhado com as pessoas que chegam aqui, que são adotadas, porque muitas têm revolta, porque não ficaram sabendo desde pequena, foi crescendo, depois, um dia, por acaso, alguém falou algo e ela descobriu que era adotada. A maioria, pelo menos, que tem chegado é assim.
Então, eu trabalho com muita sutileza e com muita generosidade dentro das leis sistêmicas, o genitor. Então, eu apresento o genitor. Somente temos um genitor e uma genitora. Agora, função paterna, nós podemos ter vários pais e várias mães. E quando eu trabalho com as pessoas nessa sutileza, nessa gentileza, delicadeza, com muito tato para não ferir, porque às vezes tem tantas feridas, tantas cicatrizes, traz um conforto. E aí começa o seu processo nas constelações. E é interessante que quando eu coloco no campo os pais biológicos primeiro, os pais biológicos dão força para os pais adotivos. É lindo essas experiências que eu tenho feito, e as pessoas estão entendendo quando gente, eu só tive um genitor, e hoje vocês são adultos, é dentro. E eu faço, inclusive, quando alguém falou, você, Cael, que não tem a imagem, né, dos seus pais, não tem uma foto, não tem uma imagem, então eu falo, olha no espelho. Inclusive, eu tenho no meu espaço um espelho, eu uso muito espelho. E falo, olha, observa, se observa, seu nariz, tá, sabe? Vou fazendo esse trabalho assim, muito sutil, com muita delicadeza, e tem trazido resultados, assim, fantásticos. E uma coisa eu não sei hoje, se é lei que tem que contar para a criança, eu não sei se ainda é escondido, porque eu não estou por dentro das leis. Mas uma coisa que eu penso, que a criança, à medida de a partir de alguma idade, deveria ser, lógico, acompanhamento psicológico. A Samira, que trabalha com essas crianças, pode falar melhor. Mas eu sinto a necessidade da criança saber, em idade bem pequena, que ela tem os genitores. É o que eu sinto. Samira, você pode falar alguma coisa aí sobre essas questões? É, eu atendo muita criança que passa por violência, não assim em relação à adoção, né? Mas também tive crianças que foram adotadas e foram abusadas dentro da própria família, né? Então, a revolta é maior, né? Existe uma desinformação, essas famílias, né? Eu trabalho com muita família de nível carente mesmo, né? Então, desinformação de como tratar, de como lidar com essa criança. Então, traz essa dificuldade. Aí essa criança ela tem duas revoltas, né? A primeira pela biológico, pelos pais biológicos, e a segunda pelos pais adotivos. Como assim, né? Então isso gera nelas mais frustração. A maioria acaba indo para as drogas e para o sexo. Vai para os vícios, né? E muita revolta. E daí elas têm aquele comportamento agressivo nas escolas, né? Então isso traz para elas assim. Essa era uma questão, eu acho que Edna, né, podia seria importante, bom, para vocês consteladores, então, como faria eu, se eu fosse adotar uma criança? Eu avisaria, lógico, respeitando uma idade, né? Criança de 1 ano não entende, não adianta você ficar falando, você é adotado? Não. Sei lá, que hora que eu deveria dizer, informar para essa criança que ela é adotada? E qual é o histórico que eu tenho da família dela, biológico? Porque ela vai perguntar, mas quem é meu pai e minha mãe? Não sei, não tenho nem ideia, nunca vi, né? Eu Brincando, né? passei, eu passei exatamente por isso, né? Eu fui adotada brasileira, que nas décadas de 80 era muito assim, né? Não tenho registro dos meus pais, inclusive na minha certidão de nascimento tá dizendo que eu nasci no Hospital São Geraldo, em Belo Horizonte, mas existe esse hospital em Belo Horizonte, mas é um hospital oftalmológico. Então, eu, de fato, não tenho registro nada dos meus pais biológicos. Entretanto, eu me lembro, não sei te dizer de qual idade eu tinha, mas eu me lembro da minha mãe e meu pai já trabalhando isso dentro de mim, de que eu era adotado, de que eu era filho do coração, e as pessoas que me contam, né, que eu tinha uma certa dificuldade de entender. A minha mãe falava isso, mas eu ficava assim, mas eu vim da sua barriga, né?
Então eu tinha realmente uma dificuldade de entendendo isso. E eu vejo que essa revolta, essa raiva, ela é externizada com o outro, mas de fato ele é voltado para a mãe e para o pai lá dentro do inconsciente, né? Então, eu vou deixar aí o pessoal falar aí também mais. Eu não sei dizer a partir de que momento se deve dizer, mas eu acredito que a verdade, ela, por mais dolorosa que seja, por pior que seja, ainda é melhor do que a mentira. Porque eu mesmo tenho um primo na família do meu pai que é adotado e ele não sabe que ele é adotado. Ele tem mais de 40 anos e não sabe que é adotado. Bom, se me permitem, também venho de uma família onde a minha mãe, né, perdeu a mãe muito cedo, e ela foi adotada por parentes. Ela passou por várias situações, o pai houve abandono, então até hoje ela não consegue construir essa figura de pai. A mãe faleceu e nós crescemos tendo uma avó que não era avó, era uma tia-avó. E aí é muito interessante que a gente o próprio sistema da gente vai fazendo com que a gente vá trabalhando as correções da nossa vida. Enquanto conselheira tutelar, no início de carreira, a gente tinha muito mais situações de afastamento de crianças, né? Você tinha lá, pelo meados dos anos 90, depois veio a mudança, Estatuto da Criança e Adolescente, e até hoje ele é priorizado essa criança no seio familiar, mesmo que hajam situações extremas. Primeiro, a gente tem que buscar um familiar. Depois se pensa na adoção. Hoje, para a gente para começar um processo de adoção no Brasil, normalmente são 6 meses, mas dentro de 30 dias, essa família tem o direito de requerer as equipes técnicas, se vai para o acolhimento, elas, né, porque o passo é assim, você identifica a situação de risco, aciona o conselho tutelar ou vai direto à denúncia no Ministério Público, né? Aí há o afastamento dessa criança, não havendo nenhuma possibilidade de retorno, no mínimo, essa criança não pode permanecer mais que 2 anos nos abrigos, né, nos acolhimentos institucionais. Por quê? Nós temos uma demanda muito grande de adolescentes hoje, porque hoje no Brasil a criança pequena é muito fácil adotada, porque os pais adotivos, eles acreditam que quanto menor, melhor, e muito pelo contrário. Então, quando essa criança vai para um acolhimento, o que é interessante? Ela é trabalhada a questão da adoção, mas acima de 3, 4 anos, 5 anos, ele já conheceu a família biológica. E essa família, por mais que seja aquela família que para a sociedade não é a perfeita, é a família dele, né? É a família dela, aquela mãe usuária ou aquele pai usuário. Então, hoje, as redes de proteções precisam trabalhar mais isso, né? Então, hoje a gente tem um olhar mais humanizado. Mas eu acredito, assim, que é muito importante que não se apague a história da criança, porque quando há destituição no poder familiar, apaga-se o registro da criança, apagam-se os pais biológicos. Aí passa, eu estou conselheira há 11 anos, eu tenho casos de quando eu iniciei, que hoje eles querem conhecer os pais biológicos, e eles vêm procurar. Então, qual é o primeiro lugar que eles vão? Nos conselhos tutelares. Por quê? Porque é o órgão que acaba atuando nessa linha. Então, qual é o momento de contar? Com o apoio psicológico, né, família, que é muito importante e tudo, eu acho que desde o início tem que ser preparado. E uma coisa que eu não gosto é o seu novo pai e sua nova mãe. Então, eu recentemente venho sempre trabalhando o seguinte: você tem um pai e você tem uma mãe. Por mais que, né, houve situação de violência, também tem que ser trabalhado. Só que hoje a demanda está muito grande nessas questões. E os afastamentos eram feitos muito assim na nossa época, né? Hoje não. Hoje você vê o direito contraditório, a criança retorna para a família, vai para a família acolhedora, e aí sim pensa-se na destituição. Porque, caso contrário, grupo de irmãos. Nós temos muitos irmãos que se separaram. Eu tenho casos de grupo de irmãos que, quando eu entrei, que a gente não faz nem ideia onde a criança está nesse Brasil afora. Então, o que é importante? É trabalhar, as equipes técnicas trabalhar, mas ainda existe, infelizmente, a prática da adoção lá brasileira. É a madrinha, é a tia da tia, é aquela coisa assim. Então, assim, isso vem fazendo com que cada vez fique mais difícil o campo da adoção.
E aí a gente percebe o quê? Esse pai e essa mãe, eles não são preparados para entender que eles não têm como apagar a história dessa criança, entendeu? Que precisa ser levado em consideração, e essa criança precisa saber quem é o seu pai e sua mãe, porque quando ele pegar 18 anos, é igual você falou, você falando aqui, eu estou passando um filme na minha cabeça, Kael, ele vai procurar, e ele vai achar. E se de repente, e essa mãe também, muitas vezes, ela entrega a criança para adoção, por questões, né, muitas vezes, igual ela falou, de vulnerabilidade, e ela se arrepende, e ela quer a criança de volta. Então, assim, precisa-se ter um olhar mais humanizado para essa questão no Brasil e eu acho que no mundo todo. Por quê? Tem muitas crianças brasileiras lá fora. E nós tínhamos que primeiro investir aqui na família, aqui, para que essa família tivesse esse suporte, né, igual a Samira fala, o suporte psicológico para essa mãe. Muitas vezes, ó, eu tenho casos aí de uma pessoa que já fez 3 adoção legal. Ela fez a entrega legal. Mas será que é uma entrega legal mesmo que ela está fazendo por isso mesmo? Ou é uma circunstância que ela está vivendo? Será que ela não vai querer saber desse filho daqui 2, 3, 4 anos, quando ela estabilizar? Quando ela ficar mais velha, né? Ou muitas vezes o marido exige que não quer mais a criança, ou o companheiro não quer assumir. Então, é muito importante hoje esse olhar, e esse olhar diferenciado que o judiciário hoje vem trabalhando melhor. Eu digo para vocês, toda vez que há um acolhimento, há todo um trabalho para que essa criança retorne para a família e todas as possibilidades, até que sim vá para adoção. Então, isso é um processo moroso. Pelo olhar sistêmico, o olhar sistêmico diz que a criança ela deve sim, de alguma forma, procurar alguém da família, mesmo que não seja o pai ou a mãe biológica, que procure alguém da família para que essa criança continue no sistema. E aí, não tendo ninguém disponível, aí sim que deve encaminhar ela para uma família adotiva, né? E o que eu acho muito importante destacar aqui também é que quando você fala de apagar a história, né? E é uma coisa que eu falo muito, assim, nas minhas análises, né? Que é como se a minha história não começou quando os meus pais me adotaram, que é o que as pessoas falam muito para mim, né? Ah, mas seu pai e sua mãe é seu pai e sua mãe. Eu falei, não, não é. Eu tenho uma história anterior e essa história me é negada. E quando ela é contada é o mesmo pano de fundo, mas sempre tem uma diferença, sempre tem alguma coisa que não encaixa, ou alguma informação que não me contam, ou então algo que adicionam. E isso causa uma confusão muito grande dentro de mim, porque eu tenho vontade de costurar a minha história, né? E uma coisa que eu acho importante destacar é que um pai e uma mãe adotivo, eles têm que ter um amor profundo pelos pais biológicos, porque é o vínculo que eles têm que é eterno, que é aquela criança. Então, quando eles olham para a criança, eles têm que entender que eles são um representante ali dos pai e da mãe, né? Que quando eles estão olhando para uma criança, eles têm que olhar para aquela criança e todo o passado que aquela criança traz. E entender que ela, por mais que ela aprenda os jeitos da família, o pensamento da família, ela vai vir com o seu histórico dentro dela, né? O Rupert Sheldrake fala muito disso, né? Do campo morfogenético que já está ali naquela criança, mesmo ela nunca tendo convivido. Ou seja, mesmo eu nunca tendo conhecido meu pai e minha mãe biológica, eu tenho certeza que o meu destino de vida está de alguma forma linkado a eles, que os meus jeitos, de alguma forma, se alguém conhecesse meu pai e minha mãe e me visse, iria ver algum tique meu ali, reconhecer. Então, assim, o pai e a mãe biológico, o pai e a mãe adotivo, quando vão adotar, eles têm que entender que quando alguém abre mão de algo muito grande, idade presente, os pais adotivos ficam ali, é uma compensação, né? Então é importante o pai e a mãe adotivo terem essa reverência diante dos pais biológicos no coração deles, e tem que ser uma coisa muito séria e muito real, porque a criança percebe. E a gente tem uma lealdade oculta ao nosso sistema biológico. E é importante, de fato, eu, como filho adotivo, perceber que ir lá no meu sistema biológico, tomar meu pai e minha mãe e sair dele também. Porque eu também tenho o direito de sair daquele sistema. O meu pertencimento ali, ele tem tempo. Eu não pertenço para sempre, porque eu fui excluído.
E essa é uma força que o excluído tem que carregar. Pelo menos essa é a minha concepção, é assim que eu vejo esses quase 12 anos de trabalho sistêmico, que não é o meu lugar não é lá na minha família biológica, tampouco hoje na minha família adotiva. A minha vida hoje é na minha família. E mesmo que seja uma família monoparental, porque eu sou filho único também, a minha família sou eu hoje. E aí eu posso construir minha família com uma companheira, com um companheiro, né? É seguir adiante, tomar para mim a minha criança e ficar agora eu cuido, agora eu sou o adulto, né? Mas isso assim é muito doloroso, tá, gente? Eu tô falando assim, não é uma coisa fácil, é extremamente doloroso. Acho que para filhos biológicos também, porque a gente sempre fica no e se? E se meu pai não fosse esse, e se minha mãe não fosse ela, né? E se eu só fosse o filho do leiteiro? Pegando um pouquinho que o Gael falou aqui, né? Quer dizer, nós estamos todos conectados. É importante também conscientizar a família que vai adotar a criança que aquela criança ela tem uma bagagem energética, emocional, hereditária, ancestralidade. Quer dizer, ela não vem sozinha. Ela vai trazer um caminhão de mudança, entre brincadeiras assim. Então, a família que vai adotar, ela precisa entender isso. Então, não tem, eu já vi em vários atendimentos que a pessoa fica irritada porque a criança é assim, é assada. Explica, entende? Não, você tem que entender que ela vem de outra origem, só que ela foi incluída na sua origem, certo? No seu contexto, né? Então, você tem a sua... Você vai... É como se fosse o casamento de dois sistemas. É assim que eu entendo e é assim que eu tento explicar para as pessoas. Eu não sou consteladora, eu tenho estudos básicos, mais teórico do que prática, tá? Então, assim, eu digo, e também eu trabalho muito com questões energéticas. É uma energia. Nós somos energia. Então, quando você pega aquela criancinha desse tamanhozinho, coisa mais linda, ou adulta, não importa, maiorzinho, você tem que entender que ela já tem uma bagagem. Mas a bagagem está aqui interna, às vezes. Está tudo aqui dentro, ainda. Se é pequenininho, está aqui dentro. Se é maiorzinha, ela já tem uma história para contar, né? Então, para os pais que forem adotar, terem esse conhecimento do sistema. Fazer uma consulta, eu aconselharia, né? Faça uma constelação familiar, não como atuar, mas entenda o que está acontecendo, o que vai acontecer com o meu sistema e o sistema dessa criança, né? Como que fica, tá? Então, eu acho que seria isso muito importante, a gente também orientar os pais que vão querer adotar, né? Primeira coisa que é interessante, os pais que têm interesse em adotar, é eles terem a consciência de que, em primeiro lugar, vem a necessidade da criança. Eu não adoto para suprir o meu desejo de ser pai, o meu desejo de ser mãe, mas é para contribuir com os pais biológicos na preservação da vida. Eu devo me colocar ao lado dos pais biológicos. Claro, eles têm N limitações, não importam quais foram as questões que levaram a criança a ser colocada em adoção, mas é interessante e necessário que eu reconheça isso que a Samira falou, que o Kael falou, que é saber que essa criança traz toda uma história, e essa história vai cruzar os sistemas. Né? E, além do mais, para que essa adoção tenha sucesso, eu diria que logo que você adota, é interessante fazer uma constelação familiar, mesmo quando a criança é bebê, se for o caso, porque você vai colocar os pais adotivos, os pais biológicos, e depois, dentro desse movimento, esses pais, eles renunciam, assim como a criança também renuncia ao sistema, como o Kael testemunhou aqui. Né? Pela força da exclusão, ele está renunciando ao sistema de origem dele e adotando o novo sistema, os novos pais, que são cuidadores. É importante que os pais permaneçam no adulto como cuidadores e as crianças sejam cuidadas.
com respeito à história e com respeito a ela enquanto ser humano. Aí sim a adoção tem tudo para que seja um sucesso, para que seja funcional. Não vai ter problema? Vai, porque ter filhos e criar filhos é problema, é desafiador, cada filho tem sua própria história, né? Então, só que isso vai ser visto de uma outra forma, de um outro lugar. Eu vejo que os pais adotivos eles não podem julgar os pais biológicos, exatamente porque eles recebem um presente muito grande, né? Aquilo que eles, de alguma forma, eles querem, né? Eu acho que é preciso também que os pais adotivos tenham cuidado com a alienação parental nesse caso também, né? Além do não julgar, não falar mal também dos pais biológicos da criança. E é importante, uma coisa que eu falava também, que eu percebi que filhos adotivos recebem dobrado, né? Então, se eu tenho de forma direta, né, 4.000 ancestrais, quando eu tenho uma adoção e juntam dois sistemas, eu tenho pelo menos 8.000 ancestrais ali me empurrando e me influenciando, porque há uma conexão ali também entre sistêmica, né? Há um encontro sistêmico ali. E, e eu percebo que quando há esse rompimento, desse adeus, né, do filho biológico com a família com a família biológica, acho que principalmente com a mãe, né, porque é a mulher que gera, né, a gente tem aquilo que o Bert chama de amor interrompido, né, que nem a psicanálise também pode ser compreendida como seio bom, seio mal, né, que é aquele amor que quando a criança quer, tá com fome, quer se nutrir e a mãe não tá ali. E ali causa aquele amor interrompido, aquele desamparo aprendido ali, né? Então a gente também precisa trabalhar esse amor interrompido, essa possibilidade de se autossustentar, que o seio ali não tá ali presente, né? Então eu acho que são muitos pontos que devem ser tratados aos poucos. Eu acho que com amor, eu acho que devagar, com amor, de pouquinho em pouquinho, piano piano, né, para que a coisa também não seja uma avalanche. E uma coisa que eu percebo é que a, enquanto a mulher está ali, né, gerando a criança que ela sabe que ela vai dar, né, até que ponto aquele amor também não é um amor que fica ali no inconsciente como um amor de despedida, de que em algum momento a gente vai dizer adeus. E que, na verdade, é o nosso caminho como seres humanos, né? Os nossos encontros de amor, em algum momento a gente vai ter que se despedir, mas a criança adotiva, adotada, né, ela vivencia isso muito cedo e com muita intensidade. Eu, particularmente, fui adotado com dias de vida. Então, eu saí da minha família biológica, fui ficar na casa do meu tio, que era irmão do meu pai, depois que eu fui para minha família adotiva de fato. Então, assim, foram vários momentos ali de amor interrompido, de vínculo, né, de para onde que eu vou, e ter visto isso no campo sistêmico, do quanto que minhas pernas balançam, dessa despedida foi muito importante para mim. Por mais que tenha sido doloroso, e eu me lembro de um campo sistêmico que eu participei na Argentina, com uma consteladora canadense, em que ela estava ali fazendo um movimento para olhar para a dor do pai, e de repente eu fiquei bravo com meu pai, não sei o que, ela colocou um campo e ali ninguém sabia que eu era adotado, ninguém sabia da minha história, e representantes argentinos, ou seja, de um sistema totalmente diferente do que o meu brasileiro, né? E ali se recriou todo aquele movimento da minha mãe biológica me dando para minha mãe adotiva, e eu lembro perfeitamente do momento em que minha mãe biológica tira a mão das minhas costas e a minha mãe adotiva estende a mão e eu fico no limbo. A sensação de limbo, de para onde eu vou, como que eu vou, né? E o momento em que minha mãe me abraça e me toma nos braços dela e eu senti uma força muito grande naquilo ali. Então, de fato, poder recriar isso com uma pessoa adotada é muito bacana. Eu me lembro também um movimento com a Selene Taumaturgo, não sei se vocês conhecem a Selene, uma consteladora bravíssima, onde a gente movimentando ali também fizemos uma linha de ancestrais femininas e aquele movimento do parto, né, de passar no meio das pernas das mulheres. E na hora que eu estava saindo da minha mãe biológica, a menina que estava representando ali, ela meio que desmaiou quase assim durante o movimento.
e a Selene entrou no campo assim, me puxou, e na hora eu senti o acolhimento da minha mãe adotiva, a força da minha mãe adotiva em poder me ter nos braços. Então, eu acho que realmente é muito importante reviver esses movimentos e ir se completando desse amor interrompido. Não, interessante que recentemente eu atendi uma situação de uma criança, né? Na verdade, eles são um grupo de irmãos, 3 ou 4 irmãos. E esse pai adotivo, ele foi nos procurar porque ele teme que, por histórico familiar, a criança dê problema. E aí, olha que engraçado, o menino não gosta do nome, porque ele sabia o nome dele. E aí ele fala assim, mas eu queria o meu nome antigo. Aí eu disse para o pai, é uma coisa que você poderia ter respeitado. Ele falou assim, como assim? Eu não quero. Eu falei, não é questão de você querer. Ele já se identifica com esse nome, né? Seja Pedro, seja José. E aí eu sempre imaginava assim, que a separação do bebê seria muito melhor da mãe do que uma criança com uma certa idade. Não. É um momento mais difícil, eu já tive que fazer 2 acolhimentos de 2 bebês no mesmo dia, recém-nascidos, com 3 dias. E é uma situação muito difícil, porque você separa, é uma ordem que você tem que cumprir, você não pode pensar, e você tem que fazer. E você simplesmente chega, pega, acolhe, e naquele momento você se sente um pouco de mãe naquela situação, né? Eu tinha filha pequena, e eu, sinceridade, eu falei assim para o motorista que estava comigo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer. Por quê? Eram 2 bebês ao mesmo tempo que eu tinha que fazer, em hospitais diferentes, eu tive que fazer. Então, hoje, essas crianças, assim, estão com famílias, a gente até sabe a família que está, mas você encontra na rua aquela mãe, que muitas vezes ela não teve oportunidade, né? Foi arrancado dela. Então, é muito complicado. Eu acho que esse olhar, é urgente esse olhar. É um olhar mais humanizado, um olhar assim, e parar esse julgamento, né? Porque a gente mesmo, enquanto ser humano, muitas vezes, não conhecendo a parte sistêmica, igual você está colocando, né? Nós todos aqui que conhecemos, né, da parte sistêmica, julgar, né? Então, assim, esse julgamento já traz isso, e apagando, a tentativa de apagar essas memórias, faz com que essas memórias afloresçam, aí nós temos outros problemas. Então, eu penso assim que é urgente esse olhar, e esse olhar de respeito. Quando essa mãe também faz a entrega, qual será o motivo que ela está fazendo? E ela não olha para o bebê, porque se ela olhar para o bebê, eu atendi o bebê em cesto, tinha que ser entregue, mas ela falava que ela queria ficar com o bebê, e foi recente, e eu me senti muito mal, porque eu já tinha essa outra convivência da sistêmica, né? E eu olho para ela, ela sempre pergunta para mim, e a minha neném tá bem? Aí eu falo assim, na medida do possível, tipo assim, aí já é a minha parte humana, né? Mas ela não teria condições, mas está no seio familiar. Então, a bebê vai crescer e vai ter a oportunidade de conhecer ela. É isso que é mais importante. E hoje eu prezo mais isso. Antes não, antes eu não, né, a gente não tinha essa visão. Eu vejo e sinto o quanto um pai que adotou uma criança deve reverenciar os pais adotivos. E profundamente. Porque esse amor, né, no campo sistêmico não tem julgamento, e eu acho que na vida não tem mesmo, não existe julgamento, cada um faz ou deixa de fazer com a consciência que tem e com as possibilidades, e só Deus sabe. Então, quando eu vejo, e a gente vê por aí, crianças adotadas, que os pais, às vezes, até faz questão de falar assim, sua mãe não te quis, seu pai não te quis. Gente, é doloroso. Hoje que a gente já tem esse entendimento, que eu estou falando mais atrás, que eu presenciei essas situações. E ainda falar, menino, ninguém te quer, não. Nesse sentido. Então, é necessário fazer um trabalho de conscientização para os pais que irão adotar, porque eu sinto a força dos pais que entregaram os seus filhos. Simplesmente, ou tudo, para preservar a vida.
devem ser muito respeitados, principalmente pelos pais adotivos. E é muito doloroso, como a Edna, que ela é forte para trabalhar como conselheira tutelar. Quando as crianças são arrancadas, porque às vezes não é que a família não quer dar, mas são arrancadas porque para exatamente a vida ser preservada. Ali não havia condições de sobreviver. Então, é um assunto muito complexo. Sinto que deve haver mais fóruns de debate, trazer pessoas do Ministério, né, do Juizado, dos conselheiros tutelares, fazer uma roda de conversa, ampliar esses espaços para mudarmos a consciência do respeito e de reverenciar quem entregou o seu filho para adoção. É a vida que está sendo preservada. Esse deve ser o ponto principal. A vida está sendo preservada. E o mais importante, que é a vida. Simples assim, mas complexo assim. Durante a minha faculdade, eu participei do projeto Rondon, né? E fui para o Vale do Jequitinhonha. E lá nós encontramos várias situações muito complicadas e um dos meus professores que estava acompanhando a gente na época, tiveram duas adoções, dois professores adotaram crianças em situação de vulnerabilidade muito grande lá no Vale do Jequitinhonha e trouxeram para cá, para Juiz de Fora. As duas adoções não deram certo. Não deram mesmo. Numa, a criança era um pouco mais velha e foi uma professora casada com um rapaz, com um cara e tudo mais. E o menino começou a dar muito problema, fugiu de casa com uma namoradinha e conseguiram recuperar, a polícia levou para casa de volta. E aí ele reencontrou um dos irmãos aqui em Juiz de Fora e pediu para voltar para a família. Eles devolveram a criança. O outro foi um grande amigo meu, professor também na época, adotou um menino que o menino já tinha sofrido abuso sexual, a mãe alcoólatra, a mãe já tinha mais uns 3 ou 4 filhos, botava as meninas para prostituição, uma situação terrível. O menino, ele teve diversos casos de fuga, ele pulou do quarto andar do apartamento do meu amigo para fugir, ia para a rua. Quando a polícia pegava ele, ele dizia que o pai dele era alcoólatra, que o pai dele batia nele, e o meu amigo não bebe, e muito menos batia no menino. E tamanha era a lealdade oculta dessa criança diante da família. E ele dizia que ele lembrava da mãe, que ele ficava preocupado com as irmãs. E ele tinha, na época, 5, 6 anos, essa criança. A conselheira tutelar lá de Pedra Grande, de Almenara, né, que a cidade era Almenara, acabou que a gente teve que levar ele de volta para Almenara. A conselheira tutelar recebeu completa. O menino dizia que para ele não importava se o meu amigo desse amor ou carinho, porque para ele não fazia diferença se ele apanhava ou se ele passava fome, que ele lembrava muito das irmãs e ficava preocupado, e ele era o mais novo. Essa criança, quando foi encontrada por nós lá no Vale de Jequitinhonha, ela dormia na rua, na porta da casa das pessoas, também não dormia na casa da mãe. A mãe, quando a conselheira tutelar foi lá buscar, ela chorou muito, dizia, mas é o meu único menininho, então foi muito doloroso também essa separação deles, assim, a mãe ficou desesperada. Esse menino acabou morrendo, ele foi assassinado lá, a gente ficou sabendo que alguns anos depois ele foi assassinado lá no Vale de Jequitinhonha, lá por Almenara também, porque se envolveu também com situações que, de alguma forma, já estavam ali no destino dele. Então a gente também tem que ter muito respeito também nesse destino, sabe? Quando a gente vai também tirar uma criança de um leito, de um sistema e colocar em outro, porque a gente, né, que eu digo assim, uma pessoa como um conselheiro tutelar, um juiz, ele tá ali rompendo um destino, ele tá ali botando a mão na cumbuca, né, do campo sistêmico muito sério, assim. Então, já vi também pessoas adotivas que quando queriam tanto reencontrar sua família biológica que quando reencontraram tiveram grandes decepções, aonde os pais começaram a exigir que
que o filho desse em coisas, já que estava numa família tão abastada, né, com dinheiro, começaram a exigir coisas dos filhos. E aí também eu acho que buscar o passado dessa forma também tão material é um pouco problemática, né? Então a gente também tem que ter muito cuidado com todo esse envolvimento. É preciso realmente muita delicadeza e muita conversa para a mais, né, sobre esse movimento da adoção. Sempre, né, há o risco de não dar certo, como sempre há a probabilidade de dar certo. O importante é que a gente comece esse movimento de falar sobre o assunto, desse respeito tão necessário às leis da vida que nós conhecemos como ordens do amor, né? Para que dentro de cada sistema se fortaleça o amor que cura, o amor que vê, para que a gente tenha a possibilidade de se liberar desses emaranhamentos que causam tanta dor na nossa vida, né, pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira também, nos nossos relacionamentos. Então, para que não haja essas repetições de padrão, é importante que se abra espaço para o diálogo, um diálogo com respeito, um diálogo em que a gente se permita olhar a dor do outro com compaixão, sem julgamento, né? E fica para a gente convite para que a gente possa, em outras oportunidades, ampliar esse diálogo também, convidar outras pessoas com olhares diferenciados para enriquecer isso e levar esse conhecimento para muitas famílias, porque é um conhecimento muito necessário. Eu quero agradecer a presença de cada um. Foi uma honra poder estar aqui com vocês hoje. A palavra fica aberta. Eu só queria dizer Também. que é importante a gente tomar cuidado em como contar a verdade, né? A professora Lucilena fala muito, ela conta uma história muito interessante, que contar rapidamente, que é o rei tem um sonho, aí chama o cara no reinado e ele fala, o que significa esse sonho? E o cara fala assim, significa que você vai ver muitas pessoas da sua família morrerem. E aí o rei manda cortar a cabeça, né? Botar o cara no calabouço. Aí chama um outro. Aí ele fala assim, o que significa esse sonho? O cara fala assim, significa que o senhor vai viver muito. Aí o cara fala, pô, mas você falou a mesma coisa que eu falei. E ele, a questão é, a verdade ela pode ser dita, mas a gente tem que ver como a gente vai contar essa verdade. Então, como contar a história do pai, da mãe, biológico, o cuidado daquilo que vai ser dito, né? E eu agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui partilhando com vocês e o acolhimento. Eu que quero agradecer, né? E dizer assim que também estou à disposição. Aí também posso tentar convidar as pessoas de outros, né, segmentos aqui do meu município em si, que trabalham diretamente com a criança, e é muito bom. Eu acho que esse momento é muito importante para todos nós. Gratidão pelo espaço e gratidão pelo momento. Eu agradeço também, muito, muito. Kael, cadê você? Achei. Some. Gratidão pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui conosco. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito emocionada. Mandei o seu áudio para as meninas e elas, vamos embora. É isso aí. Gratidão, vocês todas que estão aí aqui, muita gratidão também. Beijo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem um espaço nesse momento, né? Alguém que quer perguntar algo, tirar alguma dúvida, ou mesmo qualquer coisa que tenha. Está aberto. Eu queria sugerir a gente tirar uma outra foto, que agora tem mais gente. Não quero matar a Celate de 100A, mas assim, tirar mais uma foto. Cadê a Indianara? Será que tem Posso como fazer uma todo mundo pergunta? abrir a câmera? Você quer tirar, Simone? Você é melhor Alexandra. que eu para tirar, por favor. Cadê? Ô, Alexandra, você pode abrir para ficar linda na foto conosco? Não vai abrir. X. Acho que alguém queria fazer uma pergunta. Como ficou? Já Eu fez? queria fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Ah, sim, Camila.
Eu não lembro qual de vocês falou lá atrás. Acho que foi a Edna que comentou da mudança de nome, que a criança se identificava com o nome anterior e tal. Assim, eu não conheço muito da questão sistêmica, mas eu entendo que o nosso nome exerce uma energia sobre nós, tanto o nosso primeiro nome quanto o nosso sobrenome. Quando ocorre esse processo de você tirar de uma família e colocar em outra, há troca desse sobrenome, ou não. Não, eu desconheço também como isso funciona. Mas qual seria o impacto energético Eu, nessa vida com essa troca, né? E daí tem uma outra pergunta também. Você tem dois sistemas distintos. Existe alguma afinidade entre esses sistemas para que ocorra essa... Porque, assim, é meio que uma loteria, né? Tipo, a adoção legal hoje, você entra em uma fila e fica lá. Conheço famílias que ficaram anos até conseguir, dentro, claro, do perfil que elas escolheram. Mas isso existe algum tipo de conexão entre esses sistemas nessa adoção? eu chamo essa conexão de simetria oculta das relações. Eu acho que é o melhor nome técnico que o olhar sistêmico pode trazer, né? Que a simetria oculta das relações, ela é tanto para relações amorosas quanto para relações familiares. Eu diria isso. Não sei se outras pessoas concordam. Com relação à troca do nome, eu não sei. Bom, a troca do nome, normalmente a própria família, né, ela exige na questão jurídica. A família gostaria de ter um nome de acordo com aquela criança que ela sonhou, muitas vezes. Mas também nós temos pais que preservam o primeiro nome, tá? Sempre o nome e só trocam os sobrenomes. Então, eu acredito que gera um impacto, sim, porque recentemente também teve um menino que ele já trocou de nome 3 vezes, mas ele fala que ele gosta do segundo nome. Aí ele falou, vou ser adotado de novo, ele foi para Curitiba. Eu vou mudar meu nome de novo. Eu falei, olha, posso falar uma coisa para você? Não, se você converse com seus pais adotivos, né? Porque, na verdade, a gente não a gente faz a entrega da criança lá no acolhimento e depois a gente não tem muito mais contato. Mas eu tenho tentado levar essa necessidade de manter algumas coisas, tá? Que é muito importante. Eu não sei como essa questão do nome, né? Mas eu particularmente, eu sou um homem trans, então eu escolhi o meu nome, Kael. É o meu terceiro nome também, né? Porque, pelo que eu soube, a minha mãe a biológica queria que o meu nome fosse Anne Carolina, Anne Caroline. E aí os meus pais adotivos colocaram Ana Carolina. E eu, quando tomei força para mim e fiz a minha transição, eu escolhi o nome Kael, que veio também no movimento sistêmico para mim. E Kael significa aquele que gosta de viver. Então, para mim, foi muito significativo tomar a força do nome que eu escolhi para mim. Não mais meu pai, não mais minha mãe, não mais meu pai, não mais minha mãe. Tem que falar 4 vezes. Acho até que é um Eu, movimento muito interessante, né? Tipo, dá qual para se nome você pensar, escolheria para você? Você gosta do seu nome, vou né? contar um Eu também. segredo. Diga lá. Que é um segredo? Quando eu nasci, minha mãe achou que eu era um menino e meu nome seria Edson. Vai entender, né? Mas eu acho muito importante, sim. E parabéns pelas suas escolhas. Isso é muito importante. Isso também traz, acho que, resume tudo que a gente está discutindo aqui hoje, não resume? Falando energeticamente, agora a gente está saindo tudo se comunica, né? Tudo está conectado, mas não estou falando da constelação. Energeticamente e pela numerologia, os nomes têm sua potência. Então, quando coloca o nome Samira, foi colocado, eu não precisei mudar, né? Mas ele já tem uma energia colocada em cima de mim, certo? No caso do Kael, eu vejo assim: você tomou e decidiu, esse é meu, tá? Não, você não desrespeitou nem nada, você entendeu, olhou para aquilo, mas eu tomei a força, agora eu sou Kael. Então, existe também, então, pensar realmente na questão dos nomes, trocar, tirar o sobrenome, de repente deixa o nome, tira o sobrenome, ou muda totalmente o sobrenome.
Por isso que para vocês terem uma ideia, só um exemplo que não é na questão da adoção. Quando a gente se divorcia, ou primeiro, quando a gente casa e assume o nome do marido, né? Samira Gataz da Silva. Aí me divorciei da Silva, né? Não quero mais o da Silva. Eu estou remexendo nas minhas energias, tá? Então, esse é um olhar da parte energética, tá bom? É um comentário, não é da constelação, mas da energia. Numerologia, energias e coisas desse tipo, tá bom? Dentro do olhar sistêmico, o nome também é fundamental, é o que traz força para o seu destino e para a sua vida. Então, quando você, primeiro, vou elencar ou vou linkar as duas questões da Camila. Quando alguém é adotado, é a mesma situação quando alguém se casa. Os dois sistemas se cruzam e você só vai atrair para a sua vida aquilo que ressoa no seu campo, aquilo que precisa ser curado no seu campo, seja através do relacionamento amoroso ou seja através da adoção também, porque só vem para a sua vida aquilo que você precisa olhar. Tanto é importante isso que muitas vezes, quando se repete nomes dentro da família de pessoas que têm destinos que são trágicos, é recomendado fazer uma constelação de nome, para que aquele destino, aquele peso não se repita, para que se quebre esse padrão disfuncional dentro da família, esse vínculo disfuncional. Então, a questão do nome é muito delicada dentro da constelação, porque eu penso que quando a criança é um pouco maior, você deve conversar com ela. Se ela vai querer mudar o nome, se ela vai querer preservar aquele nome, se vai preservar um nome, sobrenome e acrescentar um outro sobrenome que é da família que adotou, porque eu tenho casos de crianças que preservaram o nome de origem da família e acrescentaram o sobrenome da família adotada, né? Então, tudo é muito uma questão de olhar, de acolher e de conversar com amor e com respeito diante desse sistema biológico e da criança. Agora, se é um bebê, aí cabe mais aos pais tomarem essa decisão. E eu diria, por que não fazer um acompanhamento sistêmico antes de tomar essa decisão? Só colocar uma coisa, quando eu encontrei o nome Kael, eu estava fazendo um trabalho em Portugal, sistêmico, de heróis e contos de fada, né? Histórias infantis. E eu estava no movimento e eu sempre me identifiquei muito com o Batman, né? Eu dizia, eu sou como o Batman, eu sou órfão igual o Batman, né? Aí, de repente, a pessoa que estava ali me representando, ela fazia assim, com a mão assim. Eu falei assim, o que essa pessoa está fazendo? É o Superman. E o nome do Superman é Kal-El. E aí, quando eu comecei a olhar, eu falei assim, cara, eu não sou o Batman, porque eu não sou filho de milionários, meus pais não foram assassinados, não tem nada a ver essa história, né? E de repente eu fui ver a história do Superman. E eu falei, cara, tem tudo a ver a minha história, porque o Superman, ele tinha uma família, e para que a vida dele estivesse ali, né, para que ele pudesse sobreviver, o planeta dele estava explodindo, todo mundo ia morrer, e a família, e o pai e a mãe falaram assim, o nosso filho precisa sobreviver. E eles pegam o filho dele, o Kal-El, colocam numa cápsula e jogam ele pro planeta Terra. E aí o Superman, o Kal-El, ele é adotado por uma família extremamente amorosa que não podiam ter filhos mais velhos. Os meus pais me adotaram, tinham mais de 40 anos, meus pais quando me adotaram. E o Superman tem a oportunidade de ter uma experiência extremamente humana, muito diferente daquela vida que ele ia ter se ele vivesse no planeta dele. E eu vivi uma experiência extremamente humana com os meus pais adotivos. Minha mãe teve Alzheimer e poder viver um Alzheimer com minha mãe foi extremamente despertou um amor em mim impressionante, né? A Lia Luft fala ser órfão de mãe viva é uma coisa que ultrapassa o amor, né? É impressionante. Então, para você ver a força do campo sistêmico, né? Quando a gente trabalha de forma o inconsciente, né? Então, assim, foi assim que eu encontrei Kael, foi assim que eu encontrei esse nome. Que me disseram, o Clark Kent, né? E é engraçado porque eu também sou jornalista, então, assim, tem tudo a ver, sabe? Então, é realmente poder encontrar um nome que acende a alma. Porque não necessariamente o nome que nosso pai e nossa mãe nos dão acende a nossa alma, acende a potência da vida. Por isso que eu acho tão importante a gente passar por esses processos, escolher o nosso nome e não seguir o destino que foi nos dado.
por causa daquilo que, com o nome que nos dão. Ai, como eu te amo, Kael. Ficava a noite inteira te ouvindo, ou meses, você contando tantas coisas lindas que você vivenciou. Gratidão mesmo. Gente, mais alguma questão? Só para fechar, quando eu atendo alguém trans, eu sempre uso o nome que me pede. Sempre, desde o tempo que eu dava aula, sempre gosto de respeitar. Muito E isso é importante o muito nome bom. social. Obrigado. Obrigado por esse amor e reconhecimento. Então, gente, minha gratidão. Espero reencontrá-los em outra oportunidade e que possamos contribuir, né, com a vida através desse nosso bate-papo. Meu boa noite, meu muito obrigada. Boa noite, obrigada a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada. E eu sou de Boa Critão. Boa noite, meninas. Boa noite. Tchau, tchau.